Muito bem. Eu vou ler só o versículo 22 de Lucas capítulo 15, da história do filho pródigo. E nas minhas contas, irmãos, só faltam mais 10 semanas para nós terminarmos o filho pródigo. Só faltam mais 10 semanas e ele volta para casa, tudo direitinho. Ele está entrando em casa, porque a entrada não pode ser uma coisa assim, tem que ser uma coisa de, né? Então ele está chegando em casa, está na porta de casa. Nós estamos na porta de casa, ok? Está chegando o versículo número 22 da história do filho pródigo, que diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estar em tua presença e meditando e refletindo na tua palavra, que é maravilhosa. Eu quero te pedir, Senhor, que de alguma forma nós hoje saiamos daqui por ela transformados, por essa palavra renovados, para a honra, glória e louvor do teu santo e precioso nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero, nessa noite com os meus irmãos aqui, refletir sobre a graça de Deus. E o discurso da graça de Deus é um dos mais controversos do Novo Testamento. Porque quando a gente lê os episódios que envolvem a vida de Jesus e a forma como Jesus lidou com os pecadores, sempre os recebendo em amor, a gente fica deslumbrado. Jesus era extremamente gracioso, recebia as pessoas, perdoava-lhes os pecados, acolhia os pecadores. Vendo a história de Jesus, a gente fica deslumbrado. Mas quando a gente vai, por exemplo, para algumas falas do apóstolo Paulo, em especial tratando da questão daqueles que vivem pecando no meio da congregação, a gente tem a impressão de que Paulo não enxergou Jesus. Porque Paulo, em alguns momentos, é duro e parece que não tem graça nenhuma na vida dele. Ele olha, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: sabe aquela pessoa que está cometendo aquele pecado? Eu já entreguei o corpo dela a Satanás. E a graça de Deus? Quando ele escreve a Tito, no último capítulo, ele diz assim: sabe os homens facciosos, Tito? Admoesta-os uma vez, 2 vezes, depois disso, se eles não se consertarem, não fale mais com eles. Aí alguém fala: e a graça de Deus? Eu já fui tão abordado por isso, hein? Que às vezes a gente tem que ser duro em algumas histórias, aí aos irmãos mais crentes do que nós, diz assim: e a graça de Deus, pastor Palha? Porque Jesus nos passa a mensagem do amor, a mensagem do perdão, a mensagem do acolhimento incondicional. Já Paulo, que tem de lidar com o pós, com o dia a dia da caminhada daqueles que se aproximam de Jesus, precisa dar desdobramentos à graça, para que ela não se converta no argumento para todo tipo de atitude pecaminosa e de carnalidades. Porque em nome dessa graça, as pessoas estão cometendo atitudes dizendo assim: não, mas o Senhor é gracioso para comigo. E a controvérsia da graça foi uma demanda já no início da igreja, porque os romanos, os cristãos romanos, para quem o apóstolo Paulo escreveu a sua epístola aos romanos, eles acreditavam que a graça era diretamente proporcional ao pecado. E daí eles julgavam de forma muito conveniente que, para que a graça, já que onde abunda o pecado superabunda a graça de Deus, eles pensavam assim: então, para a gente ter mais graça de Deus, tem que fazer mais o quê? Mais o quê? Mais pecado, porque se tem mais pecado, tem mais graça de Deus. E Paulo tem que chegar e escrever para os irmãos e dizer: de forma nenhuma. Os irmãos da igreja de Gálatas, para quem o apóstolo Paulo escreveu também uma epístola, eles, não sabendo lidar com essa novidade, voltaram-se para a segurança da lei. Porque, irmãos, a graça é difícil de viver sobre a sua égide. É difícil viver pela graça. Às vezes eu vejo um crente passando por uma luta de que minha irmã diz assim: só pela graça. Ele não tem ideia do que ele está dizendo. Porque viver
pela graça é difícil, porque a graça é subjetiva. E na epístola de Tiago, um dos problemas era a fé, que queria se manifestar sem as obras. Ou seja, a graça na epístola que a gente vê no texto da epístola a Tiago é o seguinte, que as pessoas queriam viver das obras sem a fé, ou da fé sem as obras, porque normalmente é difícil equilibrar as duas coisas, é difícil equilibrar a graça e o compromisso. Então a lei de Moisés, embora ela não pudesse ser efetivamente cumprida, a lei de Moisés trazia às pessoas certa segurança. Por isso que nós temos uma facilidade muito grande de voltar para a lei, porque a lei traz segurança. A lei trata as questões de forma objetiva. A lei diz assim: no sábado tem que caminhar tantos passos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E é muito bom, irmãos, a gente caminhar sabendo assim: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque isso é objetivo. E havia uma lei para cada coisa, e na dúvida o melhor caminho era cumprir ao pé da letra. Por isso que nós facilmente voltamos para o Antigo Testamento, voltamos para a lei. E quando você escuta uma mensagem evangelística, daqueles pregadores que gostam de pregar mensagem de salvação, o som que chega aos ouvidos é que a graça é acolhedora. Porque quando a gente prega a mensagem da salvação, irmãos, é uma mensagem que acolhe as pessoas, que diz: olha, venha do jeito que você está, venha da forma que você está, não importa o que você fez, porque o Senhor abraça você, porque o Senhor quer receber você. Mas aí você vai ao culto de doutrina da igreja, e você vai ser lembrado que existe a graça, mas a graça não pode ser barata. Porque o que é um culto de doutrina na igreja é ensinar você que assim, ó, cuidado com a graça. A graça não é barata. É de graça, mas não é barato. Então a grande questão é, se a graça é um favor imerecido, como é que a gente harmoniza o discurso da graça com o compromisso pessoal? Esse é o grande problema. Como é que a gente vive essa dimensão da graça de Deus com o nosso comprometimento pessoal? Não é? Porque a graça é o seguinte, irmãos, é uma conta que vai ser cobrada lá na frente, e a gente vai jogando para frente. Na lei não, o cara pecava, o chão se abria e morria logo. Pensou, irmãos, se fosse hoje, quantos buracos não tinha por aí? Na nossa casa? Talvez algum de nós não estivéssemos aqui no culto hoje. Mas na graça não, a gente vai jogando para frente. A gente vai malandramente jogando para frente o nosso compromisso pessoal. Então, a grande questão é equilibrar, harmonizar o discurso da graça com o discurso do compromisso pessoal. Então eu queria hoje tentar falar com os irmãos aqui em três coisas. Em primeiro lugar, a graça para a salvação é extensiva e suficiente para todos os homens. Preste atenção, eu estou falando da graça para a salvação. Ela é extensiva e ela é suficiente para todos os homens. Quando a gente prega o Evangelho, não há limites para o seu alcance. Todos podem ser redimidos, mesmo que tenham praticado as coisas mais bizarras. Todas as pessoas, irmãos, por mais absurdo que tenha sido o pecado, o crime que ela fez, se ela ouve a palavra e ela atende ao chamado do Espírito Santo, existe graça de Deus suficiente para salvá-la. E eu acredito nisso profundamente, porque senão eu não pregava o Evangelho. Eu acredito nisso. Irmãos, eu acredito, agora preste bem atenção, eu acredito mais nessa graça que alcança o pecador do que na graça que provoca no crente o desejo de fazer a coisa certa. Porque a graça para a salvação, irmãos, eu já vi gente de todos os matizes se convertendo. Mas já vi crente que a gente olha e diz assim: esse aí não tem jeito. E aí de novo alguém vai dizer assim: pastor Palhano, já vi muito isso, pastor Palhano, tem jeito sim. E tem uns que eu olho e digo assim: não tem jeito. Não tem. Isso eu estou falando da minha perversidade, da minha pouca fé. Eu quero que você me perdoe pela minha perversidade, pela minha pouca fé. Mas eu acredito que qualquer pecador, por mais absurdo, estúpido que seja o seu pecado, ele pode sim entregar sua vida a Jesus, ser redimido e ser salvo. Eu acredito também que o discurso da graça ilimitada para a salvação inviabiliza a ideia, preste atenção,
Quando eu digo que a graça é extensiva e suficiente a todos os homens, isso inviabiliza a ideia de uma predestinação fechada, onde Deus tem uma lista dos convidados e quem não estiver na lista pode esquecer. Eu não acredito na predestinação. Nessa predestinação que as pessoas fazem, que Deus escolheu, selecionou e acabou. Eu não acredito nisso. Deus é soberano, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Ele manda em tudo, em mim, em você e no universo inteiro. Agora, quando Ele nos criou livres, significa o seguinte: Ele estendeu a graça a todos os homens. Todos podem ser salvos, todos. Só Ele, na sua presciência, sabe quem serão os salvos, mas Ele não interfere nisso. O Espírito Santo fala com todos os homens. Então a graça é suficiente para todos, mas só é eficiente para aqueles que creem. A graça alcança você, mas só é eficiente se você quiser. A graça diz que todos os homens, em qualquer lugar, sob qualquer situação, são bem-vindos ao reino de Deus, bastando tão somente o arrependimento para a entrada no reino de Deus. E na história do filho pródigo, irmãos, eu posso entender a filiação do filho pródigo como essa graça suficiente. Porque note, o filho não fez nada para herdar a sua condição de filho, ele simplesmente era filho. E pelo pouco que nós conhecemos da sua história, ele era bem diferente do seu irmão. Os dois irmãos, filhos daquele pai, o filho pródigo e o outro que ficou em casa, eles eram diametralmente opostos, absurdamente diferentes, mas eles eram filhos do mesmo pai. Ali eu vejo uma manifestação da graça de Deus, que a graça de Deus alcança todos os que prestam e os que não prestam. Todos nós, irmãos, aqui, os prestáveis e os imprestáveis, somos alvos da graça de Deus. E se nós um dia entregamos o nosso coração a Jesus, nós dissemos sim para essa graça, e essa graça se tornou eficiente para nós. Então, a graça, ela não faz acepção, não faz diferenciação de pessoas. Qualquer um, irmão, em qualquer lugar, pode ser alvo da graça de Deus. Independente do pecado que essa pessoa cometeu, essa pessoa pode sim ser alvo da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se eu fui salvo, irmão, significa que qualquer um pode ser salvo. Se o Edivaldo foi salvo, não é, Edivaldo? Qualquer um pode ser. Se o Duão se entregou a Jesus, não, Duão? Porque o preço está barato. Qualquer um pode se entregar a Jesus. Roberto Lucena, se você se entregou a Jesus, qualquer um pode se entregar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não preferiu Roberto Lucena em detrimento do Edivaldo. Deus não preferiu Amsterdã em detrimento do Jefferson. Deus não tem preferência para salvar um e a outro, não. A graça dele se estende como um lençol sobre todos os homens. E o que nos compete, irmão? Passar a mão no lençol da graça. Ao invés de passar a mão naquele lençóis bestas, que a pessoa ficou passando debaixo do manto do Altíssimo e passando em cima daquele negócio, pegando aquele lençol comprado ali na chepinha, no chepão. É o lençol da graça de Deus, irmãos, que está sobre todos os homens, bastando aos homens totalmente levantarem suas mãos e tocarem no lençol da graça de Deus. E quando você toca no lençol da graça de Deus, independente de você ser alto, magro, rico, pobre, branco, preto, ter dinheiro ou não, ter praticado pecados gigantescos ou não, se você tocar na graça de Deus, você será salvo, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Jesus será salvo. Então a salvação é extensiva e é suficiente pela graça a todos os homens. Agora, segundo lugar, a graça de Deus não nos furta a nossa razão e a liberdade que nós temos de escolher as coisas para a nossa vida. A graça é extensiva a todos, mas ela não me furta da minha razão. Não existe uma graça que me impede de tomar as decisões. Não, eu tenho que entender que quando a graça de Deus se manifesta na minha vida, eu tenho razão, eu tenho liberdade e eu tenho o poder de decidir aquilo que eu quero fazer. Se a pessoa ouve falar da graça de Deus, diz assim: olha, eu não resisti à graça de Deus, eu não sei nem como é que eu fui ali à frente,
Não, você pode ter sido envolvido por um momento espiritual, por um quebrantamento, mas você veio e foi com seus pés. Porque se você disser assim, não, eu fui ali à frente porque o Espírito me levou quando eu acordei e estava lá, então não prestou a sua conversão, porque você estava dopado. A conversão pressupõe que você disse, eu quero sim esse Jesus. O Espírito Santo falou ao seu coração, mostrou a graça de Deus, mas a graça não me furta a minha razão. E embora o Antigo Testamento fale necessariamente da aliança na lei, a gente não pode negar, irmãos, a presença da graça nos meandros do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, se não houvesse a graça de Deus, irmãos, nós não teríamos nem o Messias, não estaríamos nem aqui. E talvez nós não vejamos a graça do Senhor com clareza, porque no Novo Testamento nós vemos essa graça com clareza. Mas o Antigo Testamento mostra que a graça estava lá. Lá na lei de Moisés, lá nos escritos dos profetas, a gente percebe que a graça de Deus estava lá. Porque senão a lei seria só ferro, e ferro precisa de óleo. Porque ferro com ferro, se ele trabalhar só ferro com ferro, ele derrete. Então havia uma manifestação pequena da graça de Deus no Antigo Testamento. Quer ver? Olha, eu estou falando da graça na vida dos homens, mas que os homens tinham liberdade de decidir da sua vida. Mesmo assim, havia a presença da graça. Eu vou contar para você só alguns depoimentos. Noé, o barqueiro da primeira redenção, bebeu. Ele decidiu beber, irmão. Ninguém chegou lá e enfiou a sapupara, a goela dentro nele, não. Ele pegou a garrafa de vinho, ele abriu, ele bebeu um copo, 2 copos. Não foi, irmãos? Ele bebeu e ele encheu a cara. E ele não somente encheu a cara, como ele tirou a roupa e ficou nuzinho dentro de casa. Nuzinho para lá e para cá, andando e cantando. Isso depois do dilúvio. Abraão, o nosso pai na fé, que nós andamos na fé de Abraão. Pois é, presta atenção, presta atenção. Já estava velho para ser papai, a sua mulher já estava velha para ser mamãe, mas ele fez um atalho com uma serva, mostrando que ele era barriga branca, porque a mulher disse, faça com ela. Ele disse, agora. Você está ficando louca. Você está endemoniada por uma casa, mandando pecar com essa mulher, louca. Eu sei que ele está faltando para você. Vou arrumar uma lavagem de roupa bem grande para você. Você não ficar mandando fazer essas coisas. Aí Abraão vai, comete lá a sua relação. Quando Deus já tinha falado com ele, disse, olha, eu vou te dar um filho, é teu filho. Aí Sara foi e disse, não, Deus não vai dar, não, faz com ela. Eu quero. Ele foi lá e fez. E o Abraão, o nosso pai da fé, mentiu para salvar a sua pele. Que quando ele chegou na terra estranha, Sara era uma coroa, mas era bonita, era aprumada. Aí ele disse assim, olha, fala que tu é minha irmã, porque se eu disser que é minha mulher, os caras vão me matar. E eu não quero morrer, porque eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Mas Abraão, eu vou mentir. Cala a boca. Você não vive mandando em mim? Pois agora você vai obedecer menos uma vez na vida. Pois você vai mentir. E aí, irmãos, Abraão foi lá e mentiu. Isaac, irmãos, o pai de Israel, ele não tinha a coragem do que se esperava de um patriarca. E eu vou dizer aos irmãos, com todo o respeito que eu tenho, porque é um patriarca, mas foi frouxo, porque mentiu igualmente seu pai para salvar sua pele. Jacó, irmãos, que lutou com o anjo e prevaleceu, não é? Jacó era a síntese de tudo de pior que havia em seu pai e em seu avô. Meus irmãos, Jacó com a mãe. Olha que família, 4 pessoas. Era Jacó, Esaú, a mãe e o pai. O pai gostava de Esaú e a mãe gostava de Jacó. E a mãe disse assim, olha, nós vamos fazer um negócio. Tinha um filho que trabalhava e outro que não queria nada na vida. Aí ela disse, nós vamos fazer um negócio. Aquele teu irmão não está com nada. Pense no menino, esse menino não presta para nada. Esse cabelo fedido, fedorento. Não, tomar o direito de primogenitura dele, irmãos, ela ajeita.
E no meio de uma mentira, Jacó usurpa a primogenitura do seu irmão. A história de Jacó, irmãos, é uma história cercada de enrolada, não é verdade? Ele vai trabalhar para Labão, aí trabalha para uma irmã, uma filha de Labão. Ele gosta dela, aí deu trabalhar 7 anos. Aí trabalhou 7 anos para aquela moça. Na hora que ele casou, irmãos, deram um goró para ele, ele tomou todas. E na hora que ele se deitou, aí o velho disse: não. Ele gostava de Raquel e não de Lia. Aí pegaram, irmão, aí colocaram Lia. Aí ele estava muito doido, tinha tomado todas. O patriarca, presta atenção, não estou falando, eu estou falando do patriarca, tinha tomado todas. Quando ele acordou, que olhou, irmão, disse: ué? Chegou para Labão e disse: ei, Labão, eu trabalhei 7 anos. Disse: não, aqui ninguém dá a filha mais nova no lugar da mãe, tem que dar a primeira mais velha para poder a fila andar. Aí ele trabalhou mais 7 anos pela outra, irmãos. Pois é. Lia, mulher de Jacó. Lia foi a mãe de Judá, aquele de quem viria o Messias, da tribo de Judá. Mas Lia, irmãos, era feia. E ela tinha os olhos baços. Ele disse que ela tinha os olhos, não sei como eram os olhos baços, ele disse que ela tinha os olhos fracos. Eu não sei como eram os olhos fracos, não sei se ela tinha os olhos assim. Mas ela tinha os olhos, e ela foi desprezada pelo seu marido. José, o salvador de Israel no período de fome sobre a terra. Meus irmãos, José era um escravo num país pagão, de cultura contrária a tudo que seus pais acreditavam. E a Bíblia diz que José, depois que ele trouxe a sua família, a Bíblia diz que ele escravizou as nações ao seu redor. O José do Egito. E o Moisés, irmãos, o grande legislador de Israel, o líder maior dos hebreus, ele era gagago e não gostava de falar em público, e no final da vida desobedecia ao Senhor com tanta raiva do povo. Ele queria bater no povo, mas como ele não podia bater, dar uma cajadada em cada um, ele virou-se para a rocha e disse: você vai pagar para esse povo todinho. E ele pegou a bengala lá que ele tinha, a vara, e já tacou na pedra e disse: agora você vai chorar. Bateu, e por causa disso, irmãos, ele não entrou na terra prometida. E Gideão, que venceu os filisteus, envergonhando-se publicamente, precisou fazer prova de Deus 2 vezes. Botou novelo de lã no orvalho e disse: Senhor, se tu estiver comigo, vai molhar o chão e o novelo vai ficar seco. Aí o Senhor fez. Quando foi no outro dia, ele disse: Senhor, não leva mal, mas eu vou tirar a prova do 9. 9 fora quanto, Senhor? Vamos tirar a prova do 9 aqui para saber. Nem tem mais 9 fora hoje, né? As crianças que tem mais 9 fora. Não sei como é que você fazer uma conta assim, 9 fora, né, irmão? Aí chegou e disse: vamos fazer a prova do 9. Aí chegou e disse: agora eu quero o contrário, Senhor, que fica o chão todo seco, que molha só o novelo, se eu te vou rolar. Eu não sei como é que o Senhor fez, irmão. Chegou aqui no orvalho, o Senhor foi lá molhar, por causa de Gideão. Sansão, aquele que destruiu o templo pagão dos filisteus, era um nazireu fora de todos os padrões, apaixonando-se inclusive por uma mulher sem caráter. Davi, irmãos, Jesus é da raiz de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu adultério e matou o marido da mulher com quem cometeu adultério. E outra coisa, irmão, Davi matou, foi um bocado de gente, matou louco, matou leão, matou o gigante, matou pequenino, matou. Era difícil, irmãos, ele não tinha nem amigo para ligar, porque era difícil encontrar uma pessoa que ele não matasse. Todo mundo que ele encontrava, daqui a pouco ele matava a pessoa. As mãos de Davi ficaram tão sujas que ele não pôde construir o templo. Noemi, aquela que for usada para ser ascendência do rei Davi, era uma viúva desamparada com uma sogra a reboque. Eram retirantes da fome em Israel. E Jeremias, o profeta, e Timóteo, o preferido do apóstolo Paulo, eram jovens demais e não tinham maturidade necessária para serem usados por Deus, pelo menos se sentiam assim. E o profeta Elias, irmãos, Elias era um showman entre os profetas. Elias era um showman, irmãos. Os outros profetas só profetizaram, Elias não. Elias criou o prophet business, porque ele fez um negócio, irmãos, era um espetáculo. Ele alugou um monte de Carmelo e tal, e chamou o pessoal e disse: vamos lá, galera, chama os profetas de Baal, e chamou e botou 2 holocaustos, disse: como é que vocês querem? E tal. Aí foi um negócio, irmãos, assim, uma coisa de cinema, foi hollywoodiano aquilo ali. E aí ele zombava, ele tinha um roteiro bacana,
chamou os profetas de Baal e disse: clamem a Baal. E os profetas começaram aquele ritual, começaram a bater os tambores. E nada de Baal. Ele disse: olha, fale mais alto, porque Baal talvez está dormindo, está de férias, foi talvez no Beach Park, foi em Jericoacoara, fale mais alto. E aí, irmãos, quando chegou na hora, os profetas de Baal já tudo ensanguentados, já tinham se machucado todo, e não caiu nada do céu, uma centelha, não caiu um palito de fósforo do céu. Elias chegou, irmãos, e ajeitou a roupa, e olhou e disse: Senhor, eu sei que tu és o Senhor, mas para que estes saiam? E eu fico imaginando, irmãos, que ele fez assim uma dramatização bacana, porque o negócio era um espetáculo. Aí, de forma Spielbergiana, desce do céu assim uma labareda de fogo, e aí começou um holocausto. Aí o profeta Elias olha e diz assim: agora vamos terminar o show. E ali, irmãos, ele inspirou. Quem dirigiu aquele roteiro, aquela parte, foi o Mel Gibson, que gosta muito de sangue, daquelas coisas. E ele disse: vamos agora matar os profetas de Baal, irmãos. E matou 450 profetas e cortou a cabeça de todo mundo. Irmãos, ele fez o Pulp Fiction, ele fez o Braveheart parecer coisa de criança. Mas esse profeta, irmãos, pensou em se matar. Ele pensou em morrer, ele pediu a Deus que ele queria morrer quando ele foi perseguido por uma mulher cavernosa, a Jezabel. A Jezabel mandou um bilhete para ele, irmãos, não mandou nada. Ela mandou um bilhetinho: se amanhã essas horas, diga a Elias. Quando ele estava aqui, irmãos, no meio do espetáculo, aquele sangue para tudo quanto era canto, e as pessoas olham e dizem: esse é o profeta. Alguém chegou e disse assim, entregou um bilhetinho, que ele pegou, irmãos, que ele abriu o iPad dele, ele olhou lá no Outlook. Quando ele olhou, ele viu Jezabel@malignidade.com.br. Quando ele olhou, meus irmãos, Jezabel disse: amanhã vai morrer. Ele deixou o pessoal ali, foi deixando eles, eu ficaria tudo todinho e tal. E ele foi saindo, irmãos, e foi para dentro da caverna. E ficou com medo. Uma mulher. Isaías, irmãos, o profeta, que é conhecido como aquele que é o evangelista do Antigo Testamento, anunciou a redenção de Israel, irmãos, pasmem os irmãos, completamente nu. Isaías profetizava em Israel nu, como se ele fosse um louco. E Jonas, irmãos, Jonas era e ficou conhecido até hoje como fugitivo de Deus, Runaway. Aquele filme, O Fugitivo, foi inspirado em Jonas. Irmãos, até hoje o Jonas é um fugitivo. Quando a gente quer falar de alguém que está fugindo do propósito de Deus, é quem que a gente vai atrás? Jonas. Sabe a mulher que salvou os espias de Canaã, os 2 espias, Josué e Caleb? Era Raabe, irmãos. E Raabe, irmãos, era uma prostituta conhecida na cidade. Jó faliu em todas as áreas. Ele faliu familiarmente. Aliás, ele não faliu porque a mulher continuou viva. Porque o Senhor trocava para ter levado a mulher e deixado os filhos. Porque a mulher, irmãos, não vou nem falar dela. Mas ele faliu, irmãos, financeiramente, ele faliu fisicamente, ele faliu familiarmente, ele faliu em tudo. E João Batista? João Batista era um pregador exótico. João Batista, irmão, só tinha um único sermão: arrependei-vos. Você chegava lá no culto terça-feira, arrependei-vos. Sexta-feira na doutrina, irmãos, eu quero falar uma coisa, quem sabe que eu vou falar? Todo mundo diz: arrependei-vos. Isso mesmo, irmãos. E ele tinha uma roupa estranha, vestia-se com roupa estranha, e a comida, se você chamasse ele para comer na sua casa, irmão, você tinha que oferecer, você tinha que arrumar em algum lugar. Você tinha que colocar os meninos com uma cestinha na mão, com aquela, para caçar gafanhoto, e você tinha que ir lá no supermercado, em algum canto, para trazer mel, porque o cara só comia gafanhoto e mel. Maria Madalena, aquela que foi a primeira que viu o Senhor Jesus ressuscitado, irmãos, ela tinha tido 7 demônios. Marta, a mulher de quem Jesus gostava de ir na casa por causa da sua família, que ela era irmã de Maria e de Lázaro, era tão agitada que invertia as prioridades. A mulher samaritana era separada e tinha tentado pelo menos mais 4 vezes achar um parceiro ideal para a sua vida. A mulher samaritana. Zaqueu era um riquinho que havia explorado uma pancada de gente. Lázaro, o amigão de Jesus, estava morto, tinha 4 dias.
Os discípulos, aqueles que se tornaram apóstolos da igreja, meus irmãos, os discípulos adormeceram enquanto oravam na hora mais difícil da vida do Mestre. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Paulo era um religioso quente, mas um homem frio demais, capaz de matar pessoas que pensavam diferente da sua religião. E na nossa história, o filho mais moço pegou a sua parte da herança e caiu fora. Por que eu estou dizendo essas histórias, irmãos, cavernosas desses homens, dessas mulheres? Porque olhando para tudo isso, a gente só tem uma expressão: meu Deus, que turma é essa? Mas é exatamente aqui, irmãos, onde nós vemos a manifestação da graça de Deus. Porque estes homens e estas mulheres que eu acabei de elencar aqui aceitaram e receberam a graça de Deus. Mas isso não os privou de decidirem, ainda que errados, seus próprios caminhos. Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, mas mesmo assim ainda fez errado. Por quê? Porque Deus não vai tirar de você a liberdade de você fazer o que você quiser com a sua vida. É uma turma difícil, essa turma da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, irmãos, é a história clara da impossibilidade dos homens, mas é a história clara da possibilidade que só existe através da graça de Deus. Porque, irmãos, nós só decidimos errado. Com muita dificuldade nós fazemos a coisa certa, com extremo esforço nós fazemos a coisa certa. E mesmo assim existe uma graça de Deus que nos aproxima dele. Mas em terceiro e último lugar, escute. A graça é extensiva a todos os homens. A graça não nos furta o poder de decidir. Mas em terceiro e último lugar, a graça continua lá, onde sempre esteve, bastando aos que um dia se afastaram dela tão somente fazer o caminho de volta. Meus irmãos, eu não sei se eu receberia o filho pródigo em casa. Eu não sei. Mas eu não sou Deus. E eu aprendo aqui que o caminho da graça é estranho para os nossos olhos. Porque o rapaz fez tudo o que de pior se pode fazer. Mas ele decidiu voltar e refazer a caminhada. E o pai, cheio de graça, o recebeu, não como cidadão estranho ou como cidadão de segunda categoria, mas ele acolheu o filho. E não somente acolheu, irmãos, mas ele deu uma capa, ele deu uma roupa, ele deu um anel como sinal de restauração, de filiação, ele deu sandálias, como quem está dizendo: eu estou disposto a refazer contigo a caminhada. A graça de Deus, irmãos, tem um hino que fala Amazing Grace. E a palavra amazing é como se fosse assim, assustadora a graça. Incrível, mas é muito mais do que isso. A graça de Deus, irmãos, ela é assustadora para nós, sabe por quê? Porque quando nós fazemos o caminho de volta, o Senhor nos recebe. O Senhor nos restaura. O Senhor nos abraça novamente. E as atitudes do filho, desde o momento em que o seu coração decidiu sair de casa, são a demonstração de que somos livres para fazer o que quisermos com as nossas vidas, inclusive estragá-la. Você é livre para inclusive estragar a sua vida, se você quiser. E Deus não vai interferir nisso. O Espírito Santo pode até falar alguma coisa: não faça isso, mas você é livre. Quando recebe o filho em casa novamente e a ele entrega roupa, anel e sandália, estamos diante, irmãos, mais uma vez da graça acolhedora do Senhor. E as grandes lições aqui postas são: se somos livres, nós temos que entender que teremos responsabilidades e consequências com essa liberdade. E se nós usamos mal a nossa liberdade, isso muda os rumos da vida.
Mas a graça de Deus continua como sempre esteve, extensiva a nós. É mais ou menos assim. A graça de Deus se estende sobre cada um de nós aqui, para a salvação eterna. Amém, irmãos? A graça de Deus nos mantém firmes para que nós possamos ir para a glória. Amém? Agora, dependendo das atitudes que você toma, você que é livre, você vai precisar de mais graça. Pastor, existe mais e menos graça? Existe, irmão. Existe mais e menos graça. Não tem assim, onde abundou o pecado, espera abundou a graça de Deus. Não tem? Então significa que tem mais graça. Irmãos, houve mais graça para salvar alguém do que outro alguém. Existe mais graça para salvar um pecador que se enfronhou no pecado do que para salvar um menino que cresceu na igreja. É a mesma graça, mas a suficiência dela é maior para um do que para o outro. Agora, quando você toma as decisões erradas na sua vida, você vai precisar de mais graça. Sabe por quê? Porque você mudou o rumo. Porque você variou a rota. Mas você é livre para fazer isso. A minha mulher às vezes diz assim para mim: você não pode decidir pelas pessoas. E eu digo para ela: que pena. Porque se eu pudesse, eu decidir do jeito certo. Mas eu não posso decidir por você. E ninguém pode decidir por você. Ninguém pode decidir por você. Só você pode decidir por você. E o que é mais maravilhoso na graça, sabe o que é isso? É que mesmo que a gente faça as besteiras, as bobagens que a gente faz, irmãos, Deus aumenta a graça para a gente suportar a dificuldade. O preço é maior. Eu não queria pagar. Você não precisava pagar esse preço. Mas vai ter graça suficiente para você chegar lá. Vai ter. Só basta você se arrepender e voltar e dizer: eu quero refazer a minha caminhada. Eu quero refazer o projeto que Deus tem para a minha vida. Eu quero alinhar aquilo que Deus tem para a minha história. Quando nós erramos, irmãos, no processo, nós pagamos um preço histórico alto. A graça de Deus não vai fugir disso. Mas nós pagamos um preço alto. Muito alto. A gravidade do nosso pecado pode fazer com que a gente pague um preço quase que impagável. E eu quero dizer aos irmãos, eu vou dizer isso, eu vou lamentar o que eu vou dizer, mas quando eu vejo uma pessoa pagando um preço por um ato deliberado de pecado que ela cometeu, irmãos, eu preciso conversar isso com os irmãos. Me perdoe em nome de Jesus. Eu não tenho pena. Me perdoe, irmãos. Era para eu ficar chorando, né? Os pais dizem: oh meu Deus, eu não tenho, irmãos. Eu sou um pervertido, só não, irmãos. Sabe o que eu sinto, irmãos? Nada. Nada. Porque eu oro e digo assim: ele soube qual era o caminho certo. Essa semana uma pessoa mandou uma mensagem no meu celular dizendo: se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. E eu escrevi de volta: eu lamento. Não dá para voltar no tempo. Não dá. Você tem que viver com isso agora. Eu vou iludir a pessoa e dizer que não, irmão, que ela não vai ter que viver com isso. Vai ter que viver com isso, sim. Fez errado, vai ter que viver com isso. Irmãos, não tem como ser diferente. É um pecado duplamente qualificado. Você sabia que você podia escolher certo, irmãos. Eu tenho pena, sabe o que, irmãos? Quando eu vejo uma criança fazendo uma besteira, o Amsterdã falou que o menino vai correndo e bate a cabeça no negócio daquele ali, irmãos. É porque a criança ali, o chão, tinha que ser um negócio mais bem dividido ali, para a criança saber que ali acaba o chão e ali começa a parede. Mas é tudo a mesma cor, vem correndo, se esborracha ali. Eu olho e digo: eu morro de pena. Se for a Ingrid, então, com aquela coroa que ela está hoje, viu como ela está ali com aquela coroa? E se for a Ingrid, eu fico mais pena ainda, porque além de machucar a bichinha, vai borrar a maquiagem dela todinha. Sabe por quê, irmão? Porque ela não tem o poder de escolher. Ela não pode escolher. Quando eu vejo uma criança que tem um pai ou uma mãe, que eu digo: meu Deus, por que essa criança tem esse pai e essa mãe? Eu morro de pena que a criança não pode escolher.
Mas quando eu olho a pessoa que tem a luz da razão, que ela sabe qual é o caminho, e ela diz assim: eu não quero, meu Deus. Era para eu chorar, não era, irmãos, como servo de Deus, para eu ficar em prantos, meu Deus. Não era para me angustiar, entrar em depressão, não era, irmãos, meu Deus, como é que a pessoa... Mas, irmãos, eu não consigo. Os irmãos me perdoem em nome de Jesus, me perdoem em nome de Jesus, que eu passo a ceia, perdoem em nome de Jesus. Eu sei que tem graça de Deus, sim, para acompanhar você. Eu sei que a graça que me acompanha, que acompanha outras pessoas que estão fazendo a caminhada na proposta daquilo que é certo, eu sei que a graça de Deus é suficiente e que essas pessoas vão fazer com muito mais leveza a caminhada. Mas eu sei que para alguns irmãos a caminhada vai ser muito mais pesada. Vai chegar no céu, irmão, vai chegar no céu, mas vai dar um trabalho. Vai chegar no céu, vai dar um trabalho. Portanto, nessa noite eu queria orar, e eu nem sei pelo que nós vamos orar nessa noite. Mas nós vamos orar porque sempre eu falo pregação e tem que fazer uma oração, não é verdade? Mas nós vamos orar por alguma coisa. E eu queria orar nessa noite com os irmãos. Eu achei um motivo para a gente orar. Para que nós não barateemos a graça de Deus. Para que nós não brinquemos com essa graça. Para que nós não trinquemos a taça de cristal da graça do Senhor. Para que nós não precisemos aumentar essa graça para poder chegar no céu. Para que nós não precisemos que as pessoas olhem para nós e digam assim: não precisava ser assim, você podia ter feito de outra forma, você podia ter feito do jeito certo, você podia ter feito pela palavra de Deus. Desse tempo todo que eu sou crente, irmãos, eu nunca pensei em me desviar. Que às vezes a pessoa está desanimada na fé, pensa em se desviar. Eu nunca pensei, sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que se eu desviar, irmão, quando eu voltar, eu vou voltar com uma penca de coisa trazida de mala lá do mundo, e eu não vou poder deixar lá fora. Quem diz assim: não, deixa lá fora. Não pode, não, tem que trazer para cá. E você vai ter que conviver com isso. Às vezes a pessoa se desvia e não vai lá para o mundo, aí faz 3 filhos em 2 mulheres, faz 4 filhos em 3 mulheres diferentes. Aí volta e se reconcilia com o Senhor e com a sua graça e diz: pronto, pastor, o Senhor lançou no mar do esquecimento. Lançou, mas você tem que pagar para os filhos agora a pensão tudinho. E agora, pastor, para mais graça para você, meu filho, tem mais graça para você. Muito mais graça e grana e tudo que você possa imaginar que começa com G. Não posso fazer nada. Isso que é bom, irmão, permanecer na graça, amém, irmãos? Amém. Por isso que é bom fazer a coisa certinha, amém, irmãos? Amém. Amém. Não é bom, irmãos, a gente fazer direitinho, a gente chegar e dizer assim: oh, Senhor, graças a Deus, eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior, aleluia. A tua graça me basta, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, pela graça que nós temos, vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração.